em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 269. Eu sou Rafael Arinelli e tudo é uma questão de que história você vai contar. Olha só, eu sou a Ana Casmanas e, em homenagem ao Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro. Muito bom. Meu nome é Bruno Scartozoni e eu odiava os filmes do Star Wars quando eu era pequeno, mas eu adorava os bonequinhos. Muito bom. Eu sou Daniel Cury e eu não posso ver uma cidade europeia no cinema que eu já quero ir pra lá. Opa! Olha, tô sentindo que tem algumas pessoas aqui que são influenciáveis, hein, por filme. Tô sentindo isso. Se não todos, né? Sim. Basicamente. Muito bem, estamos hoje aqui neste podcast 269 para bater esse papo sobre algo que está intrínseco nos filmes que nós assistimos hoje em dia e tal, que é o consumo, né? Por que a gente compra o que a gente vê nos filmes? E para bater esse papo, a gente tinha que trazer aqui duas pessoas que tem know-how para falar sobre isso. Então a primeira delas aqui é o Bruno, que já esteve com a gente aqui. Bruno, pasme que você já esteve... A sua última participação aqui foi há 200 episódios atrás. Tava esperando um novo convite, nunca chegava. Pois é, o que aconteceu? O que aconteceu? Olha aí. A gente conversou com o Bruno no podcast 63, quando a gente falou sobre a arte de contar histórias, e o Bruno está de volta aqui para falar um pouco, né, sobre esse tema, dar uma atualizada pra gente, também falar um pouco sobre o marketing, né, e como a gente é influenciado também pelos filmes e tal. E Bruno, conta um pouquinho então, né, afinal de contas, nossos ouvintes estão clamando pela sua presença há 200 episódios. Como é que está aí sua vida? Bruno! Muito bem, eu sou uma mistura de publicitário com roteirista, né? Sou um publicitário especializado em utilizar técnicas de contação de histórias para vender produtos, né? Então, basicamente, ou vender ideias, ou vender votos, ideologias, enfim, vender alguma coisa. Então, tem tudo a ver aqui com o assunto do programa hoje. Exato. E é isso aí. E eu moro entre Brasília e São Paulo. É isso. Você tá ali na ponte aérea. Basicamente, 15 dias em cada cidade. Nossa senhora, é um guerreiro, é isso mesmo. E temos aqui também a Ana, né? A Ana que veio aí, né? O Bruno indicou a Ana porque falou, vocês querem alguém para falar sobre esse assunto, vocês têm que trazer a Ana, porque a Ana é especialista nisso, né, Ana? Conta um pouquinho de você, como você chegou aqui, conta um pouquinho pra gente. Olha só, como eu cheguei aqui, não sei. Mas cheguei. Bom, eu trabalho com licenciamento de personagem. Olha aí. E é engraçado, todo mundo pensa que eu trabalho no Detran, né? Licenciamento de carros e tal. Há 30 anos. Caramba, então, que legal. Eu comecei com 2 anos de idade, eu acho. Aí tenho 32, né? Mas olha só, eu sou apaixonada por isso. Eu acredito que personagem existe de verdade. E pra mim ele existe de verdade. E daí, assim, só pra saber, fiz Pokémon no Brasil, Homem-Aranha 1 e 2, na época que o Homem-Aranha era um produto que a fábrica falava, puxa, você não tem nada melhor pra vender? Não, isso aí é velho. Enfim, né, e a experiência vai crescendo, licenciamento é uma paixão, assim. Então tô aqui pra ajudar no que precisar, dar informação e saber por que a gente compra tanto depois que a gente sai de um evento, né? É verdade, é verdade. Realmente hoje vamos ter muito aqui o que aprender, hein, Dani? Você não poderia fazer um podcast sem essas duas pessoas aqui maravilhosas para nos ajudar. Então vamos bater esse papo sobre por que compramos o que a gente vê nos filmes logo depois do quadro Repercussão.
Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Depois de um papo muito legal que a gente teve na semana passada sobre um filme de suspense, dessa vez a gente vai falar sobre a parte mais técnica, mais mercadológica do cinema. Vamos falar sobre marketing, sobre consumo, sobre produtos, sobre branding, sobre storytelling. Muita coisa legal para conversar hoje com o Bruno, com a Ana, e certamente o papo vai ainda trazer mais insights para você, ouvinte. E se você tá aí e vai ter esses insights e quer discutir com a gente, quer apontar alguma coisa que você pensou sobre esse podcast, acho que vale a pena então você mandar um e-mail pra gente no contato@cinemação.com. Lá você pode escrever e você vai ter seu e-mail lido aqui no podcast com a gente, para que a gente possa aí, né, registrar sua opinião para todos os ouvintes do podcast Cinemação. Além de mandar seu comentário por e-mail, você também pode entrar em todas as nossas redes sociais, e para vê-las, basta você entrar no cinemação.com. Lá você encontra o nosso Facebook, o Instagram, Twitter, YouTube e todas as redes sociais que hoje o Cinemação faz parte. Lá também você vai encontrar posts que são feitos diariamente por nossa equipe, com mais de 20 autores que escrevem diariamente para você. Por isso é muito importante você entrar no nosso site, consumir também o que é produzido por esses autores e deixar seus comentários lá. Afinal de contas, a galera escreve com a intenção de te fazer mergulhar ainda mais nesse universo do cinema. Escute também os nossos podcasts, né? Aqui da casa nós temos o Indicação, podcast semanal com dicas de filmes. Inclusive o Dani participou aí de um podcast do Indicação, então você pode ir lá ver a participação dele. E temos também As Matildas, o nosso podcast feminino que fala aí sobre o olhar da mulher para com um audiovisual. Vai lá então, acesse o cinemação.com e faça parte desse grupo de leitores e ouvintes que mais cresce no Brasil. Lembrando que se você quiser fazer parte de uma forma ainda mais completa, se você quiser contribuir com a gente, você pode ser uma patroa, um patrão, uma madrinha ou um padrinho do Cinemação. Entra lá no site, no cinemação.com, no topo vai ter uma aba chamada Contribua. Lá na barrinha cheia de menus, uma delas vai estar escrito Contribua. Você clica lá e vai ter 3 plataformas para você escolher para contribuir com o Cinemação mensalmente. E pode ser a partir de R$1 ou $1, dependendo do que couber no seu bolso, dependendo do que for melhor para você, dependendo do seu cartão de crédito. Então, entra lá no Contribua, escolhe o Patreon, o Apoia-se, o Padrim, escolhe lá e contribui com a gente, que você vai ter um monte de coisa legal. Confere lá que tem muita coisa bacana para quem contribui todo mês com o Cinemação. Eu sou a Marília, eu tenho 31 anos, eu sou de São Paulo. Eu comecei a escrever para o Cinemação depois que eu vi um tweet das Matildas falando que estavam precisando de autores. Aí eu me interessei, mandei mensagem e tal. Acabei entrando para o Cinemação e eu escrevo porque eu falo de cinema LGBT, mais especificamente de cinema lésbico, desde 2009, quando ainda existia uma carência disso tudo. Foi uma maneira de me comunicar, de até entender comigo mesma como era a realidade, etc. E aí eu comecei a Lesboteca e eu tinha parado de escrever, e o Cinemação me inspirou a voltar a escrever, voltar a falar de cinema LGBT. Eu acho que é isso. Agradeço muito sempre a oportunidade de ter uma plataforma, que eu acho que o importante é quando as pessoas dão uma plataforma pra gente. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários pra gente, temos aqui o comentário, por exemplo, do Low Bloom. Low Bloom, na verdade, seu nome fictício aí, né, desse escritor misterioso que vira e mexe se escreve aqui pra gente. E ele deixou seu comentário no nosso último podcast 268, Um Lugar Silencioso. E ele falou o seguinte: como um fã de horror/terror, eu sempre fico feliz quando o filme é bem recebido pelo público e crítica. Mas assim como eu não achei Um Lugar Silencioso tão bom quanto a maioria dos participantes deste ótimo podcast. Apesar de ser um filme com uma ótima premissa executada competentemente, eu tive alguns problemas que me fizeram sair do cinema um pouco decepcionado. Um deles é que o filme varia entre ser muito sutil, como na criação do universo, que é feito de forma elegante, sem precisar de muita exposição, e não ter sutileza alguma.
Outro problema similar foi o tom do filme, que ele se leva muito a sério, contrastando com o final do filme, que aqui, na opinião do Leblum, não condiz com o restante do filme, né? Então, para um filme que se propõe a investir no silêncio, ele também é muito barulhento. Essa também é a opinião do Leblum. Ele acha que o filme tem muita ali inserção de som, de música e tal. Em suma, foi um filme um pouco acima da média e uma boa experiência na sala de cinema. Mas eu acho que filmes recentes como O Homem nas Trevas, Ao Cair da Noite e Rua Cloverfield 10 abordam aspectos semelhantes de forma muito superior. Aí, tá legal. O comentário então do Leblum, certamente contrastando, né, com a maioria das pessoas que têm ido ao cinema, mas é para isso que estamos aqui, para trazer opiniões com olhares diferentes. E eu tenho aqui um comentário super legal do podcast 257, que foi sobre Extraordinário, né? Já faz um tempinho que a gente gravou e é sempre legal ver comentários chegando também para podcasts que já passaram, né? O podcast é do Rafael Andrade e ele escreveu o seguinte: pessoal, muito curioso ouvir esse episódio. Não conhecia o podcast de vocês. Sou host de um podcast sobre filhos e gravamos um episódio também sobre o Extraordinário. Gravei com outros 2 pais. Eu tenho meu filho com TDAH e um dos 2 é pai de uma menina deficiente. Gostei de ouvir uma outra visão bem diferente sobre o filme. Eu sou um daqueles que estava soluçando no filme, risos. Vou escutar os outros episódios, parabéns pelo trabalho de vocês. Achei muito legal o comentário do Rafael, é muito bom ter essas opiniões diferentes, né? A gente geralmente aqui no podcast não é pai, não tem filhos, alguns que convidados acabam tendo, mas não todos, então a gente tem uma visão diferente. E só para as pessoas saberem, o Rafael Andrade, bronca nele, ele podia ter falado o podcast dele, não falou. Segundo o Google, é o podcast semchoro.com.br, a não ser que tenha um outro Rafael Andrade fazendo um podcast sobre filhos. Eu duvido. Então, Rafael, obrigado e pode falar qual que é o seu podcast que a gente comenta aqui também. Então, valeu e é isso. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Why don't you let me fix you some of this new Mococo drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of Mountain Nicaragua, no artificial sweeteners. What the hell are you talking about? Matoka! Pora no la matoka. Huh? Banana? Bom, os filmes sempre foram usados como ferramenta de propaganda, né? Seja de um estilo de vida ou de um regime político. Para se ter uma ideia, diferente da TV, quando você recebe o impacto de uma forma que você não escolhe, né? Ou TV, ou hoje em dia também o YouTube, né? Aquela propaganda aparece na sua cara. No cinema, você opta por ver aquilo. Você está gastando o seu dinheiro para ir lá sentar na sala do cinema e ver aquilo que está passando na sua frente. Então existe uma pré-identificação do consumidor com o produto que ele vai ver ali. E tudo que aparece no filme acaba conversando com o seu estilo. Então o público ele é muito segmentado. Só para exemplificar o poder dos filmes como ferramenta de propaganda, a gente teve, por exemplo, a Ray-Ban que acabou vendendo 360 mil unidades do óculos após o Tom Cruise usar aquele óculos bonitinho Top Gun, né? Então, para quem lembra bem, foi um ápice de venda da Ray-Ban. Os Dálmatas, por exemplo, se tornaram presentes para a criança em 1985 e 1991, quando a animação de 1961 da Disney foi relançada nos cinemas. E o James Bond acabou impulsionando as vendas da Heineken em 5,2% quando ele trocou seu famoso Martini pela cerveja no filme Skyfall. Ou seja, nós temos aqui uma ferramenta poderosa em termos de venda de produto e isso está muito relacionado também nessa relação, nesse vínculo que é feito entre produto e personagem, produto e história, né? E esse impulsionamento de venda é altamente remunerado, né, pelas produtoras e tal. Agora a pergunta que fica é, por quê?
por que essas marcas, por que existe esse impacto tão forte dentro dos filmes ou dentro, né, dessa mídia e tal? Por que será que a gente compra isso que a gente vê nos filmes? Será que a gente já pode começar pensando realmente que a história ou o personagem, né, que ali está, ele acaba sendo muito mais influenciável para quem está assistindo do que uma, vamos dizer entre aspas, uma propaganda literal? Vocês acham que de repente essa junção de história e personagem, ela é realmente mais poderosa do que simplesmente uma propaganda de 30 segundos que a gente vê ali na TV? Eu queria muito abrir essa discussão com uma frase que é atribuída ao Franklin Roosevelt, mas para falar a verdade eu já procurei muito sobre isso, já pesquisei muito sobre isso, eu não tenho certeza se essa frase é dele mesmo. De qualquer maneira, a frase é muito boa, eu acho que vale a pena. E a frase é basicamente o seguinte: onde chegam nossos filmes, chegam nossos produtos. Ah, legal. Já te respondendo, sim, com certeza é mais eficiente, né, você vender alguma coisa por meio de uma história, ou de um personagem, ou de algum tipo de entretenimento, seja ele qual for. Porque vamos pensar o seguinte, né? Pensa em alguém que tem uma convicção muito forte em relação a um assunto. Seja ele, sei lá, um produto, um serviço, um partido político, tanto faz. E aí, pensa em duas estratégias possíveis para você tentar convencer essa pessoa. Uma estratégia possível é você chegar lá com um monte de dados para ela. Então você chega e fala assim, não, eu vou te provar que você tá errado. Por A mais B, que é igual a C, não sei o quê. Você mostra um monte de dados, um monte de fatos. E a gente sabe que isso não funciona na vida real. As pessoas são resistentes, as pessoas ficam na defensiva. Agora, quando você apresenta um argumento com contexto, é um outro tipo de processo mental. Quando você conta uma história, você faz com que a pessoa enxergue a realidade através dos olhos de um outro personagem. E aí, portanto, você tem muito mais possibilidade de fazer com que aquela pessoa que você está tentando convencer enxergue aquele produto ou aquele serviço com o olhar de uma outra pessoa, né, de um outro ponto de vista. Portanto, no final desse processo, vai ter muito mais chance de ela se convencer. É que tem a ver com a emoção, né, Bruno? Só fala que dizem muito isso, né, que a gente compra usando a emoção. E a gente usa a razão para justificar a compra, né? Então a gente fala, não, eu tô comprando por causa disso, daquilo, mas na verdade não, você tá comprando porque você se apaixonou pela marca, porque você tem um vínculo com o produto. No caso, enfim, de campanha política, você vota porque você, né, tem algum tipo de história que se emocionou com aquele candidato que seja. Não sei se você concorda com isso, mas faz muito sentido, porque contar a história tem a ver com levar a pessoa por meio da emoção, né? Concordo 100%. Inclusive, tem vários estudos aí que mostram que, por exemplo, quando a gente vai escolher entre um produto e outro, sei lá, na internet ou na gôndola do supermercado, você toma sua decisão emocionalmente de uma forma inconsciente, né? E depois você vai racionalizar em cima para justificar aquela decisão. Então, primeiro você escolhe a pasta de dente porque, sei lá, o jingle é legal, ou porque você viu no filme, porque você gostou da cor da caixa, ou porque te lembrava alguma coisa da infância. E depois você vai racionalizar, não, mas essa pasta de dente eu tô levando porque ela deixa meu dente mais branco do que a outra. Mas não é por isso, na verdade, né? Nós, na verdade, eu acho que a gente vende sonhos, né? Você não vende um produto. Então, quem nunca comprou uma varinha do Harry Potter e saiu da Universal e pensou, o que eu vou fazer com isso agora? É verdade. Né? E você compra aquele Mickey gigantesco e que aquilo é o melhor sonho de consumo e depois você fala, onde eu vou enfiar isso aí? Né? E o nosso modelo de negócio, eu concordo super com o que o Bruno falou, a emoção é a primeira coisa. Então, e a gente compra coisas estranhas. Então, assim, Jogos Vorazes, né? O programa de produtos, de licenciamento dos Jogos Vorazes, eles lançaram uma linha de livros de receita, com receita de esquilo frito e guaxinim refogado, né? Caraca! Então você acaba tendo coisas bizarras, interessantes, mas o que te faz ir lá e comprar? Fazer uma fila gigantesca numa Comic Con e comprar um boneco de R$500 é só emoção, né? E quando você coloca na razão, geralmente é o segundo momento, talvez você não comprasse aquilo.
Por isso a venda de produtos atrelados a um evento, ela tem que acontecer na porta dele, né? E ela é muito forte por isso a Disney, eu sou fã, né? Dá um show, você sai ali do simulador do Homem-Aranha e você compra tudo. Sai paramentado. Pega o consumidor no seu estado mais puro, né, de experiência, né? Com certeza. E você acabou de viver essa experiência e se você pudesse entrevistar as pessoas que saem do parque ou no dia seguinte, as que não são hardcore, super fãs, acabam deixando aquele produto que comprou para um segundo plano, né? A emoção aqui é a primeira coisa. Agora, uma pergunta até, fazer o papel de advogado do diabo aqui, só pra gente entender, eu acho que vale também essa explicação. Mas aqueles mais puristas podem falar assim, mas isso daí não é uma técnica ardilosa para você pegar o consumidor pelo seu subconsciente e aí você estimular a máquina do capitalismo e tal? Será que existe isso? Porque, de uma certa forma, você está trabalhando com aquilo que não é tangível para o consumidor, né? Como eu vejo, nós temos o poder de decidir se a gente quer ou não. Eu acho que isso faz parte, lógico, se você for ser realmente o advogado do diabo, é isso, né? Você está induzindo a um consumo, né? Mas eu vejo de outra maneira, você está dando a chance do consumidor continuar vivendo a experiência. Olha que legal, se de repente você transforma um filme em um boneco, e aí a gente vira criança mesmo na essência da emoção, e esse boneco tá em cima da tua mesa, toda vez que você chegar mal-humorado, você vai olhar para ele e vai lembrar da emoção do filme. Exatamente. Eu acho isso fantástico, você consegue transpor aquele momento lá 2 horas para muito tempo, você tá em contato com o que você ama, né? Você tem o discernimento de dizer não quero, não vou comprar, por isso a gente toma muito cuidado com esse consumo para criança, mas falando de adulto, pode tranquilamente decidir entre sim e não, e o prazer do sim eu acho muito grande. Não, concordo plenamente, acho que essa é uma visão possível sobre o assunto, né? Sobre a parte da crítica ao capitalismo, assim, eu acho meio hipócrita essa crítica, porque as experiências socialistas e comunistas que a gente teve também usou esse recurso a rodo. Exato, Não para vender, né, Nescau ou Harry Potter, mas para vender um sistema de governo ou uma ideologia, por aí vai. E acho que tem um outro ponto que, assim, quanto mais você estuda o ser humano, psicologia, neurociência, você descobre que o ser humano é isso. Assim, não existe outra forma de vender. Se todo mundo tentar vender sua coisa de uma forma extremamente racional, o mundo inteiro vai dormir. Esse é o problema. Porque o mundo vai ser mais chato. É claro que tem uma questão ética aí por trás. É claro que dá pra você fazer muita maldade com esse tipo de técnica. Não vou mentir pra vocês, não. É perfeitamente possível. E isso também é feito. Isso dá um tom mais lúdico pro mundo também. Isso deixa o mundo mais legal. Tem filmes que ficam mais legais com os produtos e não menos legais. Né? Dado um exemplo aqui, sei lá, o Náufrago, por exemplo. Se não fosse lá o Wilson e a Sedex, o filme ficaria provavelmente pior do que aconteceu mais. Exato. E uma boa estratégia de contar história, né? Do storytelling tem a ver com isso, né? Você fazer com que a história fique melhor com um determinado produto, ou a história ganhe com o que vai ser vendido, ou com o que quer que seja o objetivo dela, né? Assim, acho que tá aí o grande pulo do gato, né? De você saber contar uma história, né? Eu acho assim, o ideal aí é você colocar marcas ou produtos, ou colocar o que você quiser vender dentro de um filme da forma mais orgânica possível junto com a história. Não é sempre o que acontece, a gente também tem casos, né, onde isso pula na nossa cara de um jeito meio esquisito. Sim. Tipo algumas novelas da Globo e tal, e não só novelas da Globo, no cinema isso também acontece e tal, mas o ideal é que a marca, ao invés de atrapalhar a experiência, ela amplia a experiência, né? Ajude a experiência. Acho que isso tem muito a ver também com as estratégias aí da Ana, né? De linkar, enfim, produtos a personagens, eu vi que você trabalha com influenciadores também, acho que tem muito a ver com isso, não? Sim, e é muito interessante, porque o consumidor, ele é muito seletivo na hora de escolher, nem sempre ele quer um produto, né?
Então, falando de influenciadores, a gente tem uma experiência. O que o influenciador quer? Ele quer tirar uma selfie com o fã, ele quer estar junto do influenciador, mas não necessariamente ele quer ter um produto. Então, o que a gente percebe é que essa reprodução da emoção em produto, ela tem que ser muito adequada, senão, né, não sei quem comentou da história das novelas, né, que você tá no deserto ali, aparece o Banco Itaú, né, e aí, Deus, o que tá acontecendo? Eu acho isso um anti-tudo, né, e acaba sendo agressivo até, né. Agora, quando você vai numa Comic Con, né, eu sempre eu fico passada quando eu vejo fila de gente querendo comprar um boneco por R$1.000, assim, discutindo e brigando, né? E você acaba vendo que aquilo realmente tem a ver com o fã, é muito adequado aquilo. E teve uma questão que daí também é a mudança de comportamento do consumidor, né, e do público, que acabou ganhando esse poder de decisão que a gente falou aqui, e ele perdeu também interesse nesse comercial invasivo, né, que a gente via antes e tal. E aí esse modelo de hoje, ele é mais convidativo, porque justamente ele acaba fazendo com que o consumidor final ali e tal, ele experiencie algo que vai além do material, né, e daí ele acaba, como a Ana falou aqui, ele materializa toda aquela experiência, todo aquele conceito e tal, de repente num action figure, num pôster, num livro de receita e tal, porque para ele aquilo lá acaba ganhando um background histórico muito maior do que simplesmente ser um produto pelo produto, né? Com certeza. Se você for te ater, assim, uma experiência interessante da Warner, você pega a corrida da Mulher Maravilha. Ela esgotou as inscrições em menos de uma semana. E por quê? Porque você põe a camiseta, você se sente a própria, né? É muito legal. Eu acho que foi uma grande sacada da Warner com a organização da corrida de trazer o quê? Eu não quero saber se eu vou chegar em primeiro, segundo e terceiro. Eu não faço parte do grupo de elite, mas eu me sinto a própria Mulher Maravilha, né, usando a camiseta ou a viseira e vivendo essa experiência. Então foi a corrida mais bem sucedida do ano passado, né? Eu acho que a gente consegue repassar momentos de emoção para situações fora da tela, né? Já que a gente está falando de cinema. E lógico que é uma estratégia da indústria, né? Que perde, se olhar o DVD tá caindo, o cinema tá devagar, né? Hoje, Warner, Disney, olham para o licenciamento com uma importância que talvez nunca tivesse, sabe? Porque tem que juntar esse faturamento ali. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, Ana. Você comentou a corrida da Mulher Maravilha. Você acha que tem aumentado um pouco essa questão da experiência em relação ao produto? Ou seja, eu não sei, porque o licenciamento até pouco tempo atrás as pessoas pensavam num produto, né? Você vai vender o boneco, o caderno, sei lá, né? Qualquer coisa com o personagem e a marca que seja. Você tem sentido que está aumentando essa questão de experiência, de fazer um evento do personagem tal, uma exibição no shopping, não sei que outras ideias daria para ter, mas você acha que essa é uma tendência também? Com certeza, né? Eu acho que a gente quer ter emoção em todos os lados, né? Então, nós trabalhamos com o Porta dos Fundos. Então, tem uma das ações de marketing que foi super interessante, foi a sala de escape do Porta dos Fundos. E aí, o consumidor, tinha que matar charada, ou só conseguia passar para outra sala dando muita risada, né? E acabou que é uma sala bem sucedida, né? É uma experiência de viver esse momento, né? Então, acho que sim, acho que a gente tem sido mais inteligente na hora de colocar o produto, né? Não é só, que nem você falou, sala de cinema. Você pega essas salas de cinema infantis agora, uma delícia. A Cartoon Network está lançando uma sala de cinema e o difícil vai ser as crianças prestarem atenção na tela, né? Porque tem tanta coisa em volta pra fazer. Nas Vegas tem uma sala de cinema dos Minions. Eu fui levar meus netos, eu tenho 2 netinhos, né? E eu fui levá-los ali, delícia. Você vira criança, né? Você tá desde sentando numa cadeira toda decorada, até degustação de produto e um escorregador, né? Daqui a pouco você tá falando, aí vem um Minion atrás de você. Muito legal. Então, sim, a gente tem percebido que a experiência, a emoção da experiência, ela extrapola produto hoje.
I am Buzz Lightyear. I come in peace. Why don't you let me fix you some of this new Mococo drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of Mount Nicaragua, no artificial sweeteners. What the hell are you talking about? E aí entra uma coisa que o Bruno já até falou pra gente uma vez, e talvez acho que vale até uma recapitulação disso, Bruno, que é a questão da história, né? Porque quando a gente tá pensando em filmes, a gente tá pensando nesses produtos introduzidos dentro das cenas e tal, por trás daquilo existe toda uma narrativa até compor aquilo. Eu gosto muito do exemplo do James Bond, por exemplo, porque eu acho que ele talvez seja uma marca que hoje bate sempre ali, né, classe A, B e tal, sempre tem toda a coisa do glamour por trás dele, e ele toda hora tá mudando de carro, é um cara que transmite uma série de valores ali. Toda essa parte narrativa que a marca acaba introduzindo quando ela entra num filme, acaba sendo um valor positivo para ela, porque ela precisa encaixar a marca dela com um filme que tenha a ver com os seus valores também, né? As duas coisas precisam andar juntas, né? Claro, idealmente sim, né? Uhum. E aí é claro que acho que qualquer marca, sei lá, da classe AB vai querer se associar ao James Bond por, enfim, tudo que ele representa e tal. Mas isso que você falou é engraçado, né? Tem alguns casos de marcas que não quiseram se associar a determinados filmes. Então, por exemplo, Quem Quer Ser Milionário, se eu não me engano, ele tem vários carros, ou BMW, ou Mercedes, ele tem carros de alguma dessas marcas aí. E aí o estúdio foi tentar vender o patrocínio, ou pedir autorização para mostrar, foi alguma coisa assim, faz tempo que eu li isso. E a marca não quis aparecer, porque no entendimento dela seria associar os produtos dela, né, com, sei lá, com pobreza, com um ambiente que ela entendia que não era interessante. Né? Então isso às vezes acontece. Também tem casos onde a inserção de marcas numa história acaba dando errado. Então tem um caso de uma novela da Globo, né? Vou sair um pouco aqui de cinema, tá? Mas sim. Assim, eu zoei a Globo no começo, né? Mas ela tá melhorando muito isso na parte das novelas, né? É visível que ela tá tentando outras coisas, diferentes do Itaú, que aparece no deserto, como a Ana já falou. E uma das coisas que ela está fazendo que é muito interessante é criar personagens que estejam ligados às marcas de alguma maneira. Então, já teve personagem que era vendedora da Natura, né? E aí teve uma personagem, uma vez, que era funcionária do Pão de Açúcar, a rede de supermercados. Só que assim, você não fica mostrando... Numa novela não faz sentido você ficar mostrando essa personagem no caixa, né, trabalhando. Porque nada acontece no caixa. Assim, nada... para a narrativa acontece no caixa. Então ela sempre aparecia fora do caixa, conversando com alguém ali no ambiente de supermercado. E aí os funcionários do Pão de Açúcar começaram a se sentir prejudicados por aquilo, porque eles se viam como uns vagabundos que não trabalhavam na tela. Então eles começaram a reclamar para o RH. Então esse é um exemplo que me veio na cabeça agora de um merchandising que deu errado. Teve um recente, Bruno, não sei se você ficou sabendo, do Instituto Brasileiro de Coaching, que virou um bafafá todo. Porque tem uma coisa sobre. Uma personagem que resolveu algum tipo de trauma do passado com o coaching, que é uma coisa que tem, enfim, dizem que tá na moda porque tem muita gente fazendo e tal. E aí foi uma ação, só que aí entrou, assim, desde pessoas da área de coaching achando que foi um pouco exagerado ou que não foi bem feito, até, obviamente, o pessoal da psicologia, esqueci até o nome, Conselho Regional de Psicologia, acusando de problemas aí na questão de o caso dessa personagem devia precisar de um profissional psicólogo, etc. E eu acho que também é um exemplo. Mas eu tava pensando, não sei se vocês vão concordar, queria saber o que vocês acham, porque quando a gente fala de contar uma história, né, assim, contar uma história atrelada a produtos e atrelada à ideia de vender algo, uma música conta uma história, né? Assim, a situação de qualquer coisa, tudo conta uma história de uma certa forma, né? Porque daí eu tava lembrando de duas músicas que fazem supostamente propaganda e que não foi necessariamente positivo, né? Uma, assim, de pouco tempo atrás, do Camaro Amarelo, né? Que foi a do... Tipo, atrelava um carro muito caro, né? Pra classe A e tal,
a um ritmo que é mais popular, né, que é o sertanejo. E tem um caso, eu tava lendo há pouquíssimo tempo atrás, vocês falando, eu lembrei, e é bem antigo, inclusive, é da década de 70, né, que é aquela música YMCA, né, que tira um sarro de um... Basicamente, é tipo um grupo de hostel, uma espécie de albergue da juventude que existe há muito tempo, que é aquele Young Men Christian Association. E eles meio que tiram sarro. E aí eu tava lendo alguma coisa falando sobre a origem desse problema e tal, e que na época o grupo YMCA chegou a processar os compositores da música e tal. Faz sentido isso? Você dizer que, na verdade, apesar de a gente tá falando de filmes e audiovisual, tudo de certa forma conta uma história, né? Tem uma história por trás daquilo, e aí a forma como aquilo é contado pode jogar contra ou a favor, né? A marca, o que está sendo exposto, né? O produto, mesmo que involuntariamente, né? Quem fez a música YMCA provavelmente nem se preocupou com o clube, com esse albergue, né? Eles estavam só brincando e fazendo uma música querendo ser divertido, né? Talvez fosse até uma crítica, né? Não sei muito bem qual era o contexto da época, mas eu acho que assim, tudo que é entretenimento, meio que por definição, entretenimento tem a ver com emoção, né? Então, qualquer marca que você coloca dentro do entretenimento, seja por crítica ou para tentar vender, ou enfim, seja lá qual for o motivo, ou por brincadeira, você vai acabar associando emoções àquilo, né? E emoções são uma coisa muito forte, assim, tem vários artigos que comparam o nosso cérebro a um HD, né? Mas esse é um jeito errado de entender como funciona o nosso cérebro. A gente não registra informação fisicamente na nossa massa encefálica. O que acontece é que quando a gente vai buscar uma memória, a gente refaz tudo, o cérebro ele reconstrói tudo que a gente viveu. E ele reconstrói principalmente com marcadores de emoção. Por isso que tem coisas que são super importantes para você, sei lá, tipo o faturamento da empresa que você trabalha, e que ninguém lembra nem a pau. E tem coisas que são absolutamente banais, que você lembra com uma clareza de detalhes impressionante. É porque essa coisa banal provavelmente te emocionou muito, né? Ou estava ligada a uma emoção muito forte. E a coisa que é super importante você saber e você não lembra é porque ninguém conseguiu ligar aquilo a nenhuma emoção. Então essa é uma arma muito poderosa pro bem e pro mal, né? E aí tem até uma questão que é justamente essa questão da história, porque quando a gente para pra pensar na história, ela é composta ali por uma narrativa começo, meio e fim, você tem conflito, você tem o personagem querendo ir lá do ponto A pro ponto B, e existe heróis e mocinhos, né? Só que quando a gente tá falando de marcas e de produtos e de licenciamentos e tal, é correto a gente dizer que essa questão do vilão e do mocinho, ele perde força mediante a história como um todo, porque eu imagino assim que, eu tava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, justamente nesse caso do James Bond, se ele vai enfrentar um grande vilão e tal, só que o cara é super rico e chega lá com o seu Jaguar, com o seu Rolex e tal, a pessoa que tá assistindo associa aquela figura daquele vilão a uma pessoa altamente bem sucedida e tal, por mais que seja um vilão que esteja querendo dominar o mundo e tal, né? Mas assim, a marca está associada justamente a esse fator do poder. Então a história ela acaba se ressaltando em cima dos seus personagens. Eu acho que independente dessa questão do vilão ou do mocinho, né, que é uma coisa muito também de narrativas mais antigas, né? Aquele mundo maniqueísta, o vilão que quer destruir o mundo, o mocinho que quer salvar o mundo. Eu acho que hoje a gente começa a ter outro entendimento das coisas, né? Não existe alguém totalmente do bem, alguém totalmente do mal, tipo, as pessoas são humanas. E eu acho que o que importa mais para as marcas é associada a personagens interessantes, independente de onde eles estão. Então, eu vou dar um exemplo do mundo real aqui que é bem interessante. Tinha um mega traficante que foi preso em São Paulo, né? O Juan Carlos Abadia, não sei se vocês lembram. Sim, aí a Polícia Federal pegou os bens dele, né? Sei lá, os Rolex que ele tinha, as roupas que ele tinha, aí fizeram um leilão. Primeiro, o leilão lotou de gente, né? Então tinha muita gente interessada em ter algum objeto daquele cara, e depois alguns desses objetos foram parar no Mercado Livre, assim, sendo vendidos por preços muito maiores do que o preço de mercado real daquelas coisas. Por quê? Porque no final a gente pode concluir daí que, primeiro, o ser humano é meio doente mesmo. E faz parte, né? Todo mundo é um pouco assim. Mas segundo, o ponto é que esse cara causou tanto fascínio, né?
nas pessoas que você tem um relógio que pertenceu ao mega traficante, tem seu glamour, né? Você vai contar para as outras pessoas que aquele relógio pertenceu àquele cara. Sim. O ponto é que as pessoas querem ser interessantes também, elas emprestam isso dos personagens. Porque numa roda de bar isso vira assunto, num flerte isso vira um chaveco, né? No fundo é isso que as pessoas querem. Eu sempre falo isso, né? O meu olhar talvez seja um pouco mais infantil, né? Pela experiência que eu tenho, mas se você olhar, assim, bandidos, né? Eu concordo, não tem bandido e não tem mocinho, ainda mais para uma geração nova agora. Mas se pegar o Darth Vader, ele tem uma venda de produto licenciado altíssima. Muito mais do que o Luke Skywalker, né? Sim. Ele consegue superar, ele é símbolo de força, ele é um produto bonito, né? Para meninas, o consumo dele é muito forte no público feminino. E se você pega a Ladybug do Gloob, aí indo um pouco para série, né? Saindo um pouco de filme, ela é uma super heroína que ela só consegue dar certo quando ela se veste de super-heroína, porque ela como mulher, como menina, ela é um fracasso, né? Ela não consegue namorar o menininho que ela gosta. Então, as meninas olham aquilo com o olhar de que, puxa, eu preciso ser uma super-heroína para dar conta das coisas. Eu não vejo mais, tem o bom e tem o mal, tem o mocinho e tem o bandido no consumo. E eu acho que parte muito pelo diferente. Eu acho que essa história do ser humano ser meio doido, eu concordo super com isso. A gente vê personagens que acontecem. O Chaves, por exemplo. O Chaves é um personagem super querido na TV, super, mas ele não vira licenciamento. Não acontece produto do Chaves. E uma vez eu escutei um cliente, um fabricante grande, falar: pô, sabe por que não, Ana? Porque ele é muito bobo. E ninguém quer ser bobo. Ninguém quer ser ingênuo, bobo no sentido de ingênuo, sabe? Então as pessoas querem ser mais Darth Vader, na verdade, né? Querem ser mais tirar vantagem das coisas, né? Então acho que é um pouco por aí. Eu acho que tem que ter identificação do que você vai consumir sempre. E tem que ter muita criatividade da indústria, né? Você não vê mais a princesa cor-de-rosa bonitinha, lindinha, loirinha. Você vê Disney lançando Moana, negra, descabelada, e acaba sendo o que a menina de hoje quer consumir, né? Exato. E isso acaba sendo, às vezes, as coisas vão... Imagino que as coisas vão acontecendo, assim, acho que nem sempre as coisas são super planejadas, né? Não sei, no sentido de que, vou dar um exemplo, surge um determinado filme com tais personagens e o projeto de licenciamento vai lançar bonequinhos deles ou o que quer que seja. E aí, de repente, ninguém esperava que todo mundo fosse gostar do vilão, por exemplo, porque ele não é tão vilão assim e tudo mais. E aí, de repente, explode a venda que ninguém estava planejando ou acabam vendo isso e lançando o boneco do vilão porque as pessoas adoraram esse vilão. Vocês veem muito isso? Você vê muito isso, Ana, no sentido de ficar assim, tendo que caçar o que é que as pessoas estão... Com quem que elas estão se identificando com aquela história que já foi lançada, ou de repente de super-herói que já existe faz tempo e tá produzindo algo agora e tal. Então, acontece muito, né? Um exemplo aí recente são os Minions. Os Minions eram meros coadjuvantes do filme e eles pulam e eles têm um dos maiores sucessos de licenciamento hoje. Então acaba assim, você está falando, tem todo o sentido, que eu brinco que o nosso mercado é uma grande bola de cristal, né? O consumo, ele vai ser gerado muito pelo gosto do consumidor final, que não é o mesmo em vários países. Pode ter um gosto muito particular no Brasil, mas a gente tem surpresas grandes, os estúdios têm surpresas grandes. Quando a Universal lança o Meu Malvado Favorito, ela não tinha nenhum material gráfico para dar conta de produtos dos Minions. E ela teve que correr atrás, porque as fábricas falavam: legal, mas eu quero fazer esse bonequinho pequenininho aí, engraçadinho, né?
eu acho um pouco como novela, sabe? Que de repente tem um enredo e aí vai rolando e um personagem que é secundário vira primário. Tem muita história assim no nosso negócio. Não, eu tô tentando pensar na questão do que... Porque eu imagino que seja muita coisa, seja difícil, né? Planejar, de repente, algum tipo de... Algo que você quer vender, né? Assim, independente do que seja. E falar, não, as pessoas vão gostar disso, elas vão gostar daquilo. E aí, de repente, elas estão gostando daquilo outro. Hoje em dia, com a questão dos youtubers, acho que tem muito isso, né? Tipo, um youtuber... Alguém vai lá, faz um canal no YouTube sem a menor pretensão e, de repente, todo mundo adorou porque ele fez alguma coisa estranha e todo mundo adorou. E aí eu tava pensando em coisas do tipo assim, uma coisa que a gente debate muito aqui no podcast, sobre o cinema mais assim, entre aspas, menos comercial, ou seja, o filme cult, etc. Eles tendem a não ter produto, né? Você já viu alguma situação ou uma possibilidade de se criar produto licenciado de algo teoricamente menos comercial, entre aspas? Um exemplo bem simples, o filme Lady Bird, por exemplo, que é um filme que concorreu ao Oscar, é a história de uma menina, não sei o que, de repente pode fazer, se a roupa dela faz sucesso, pode ter a roupa dela sendo vendida. Isso existe? Isso faz sentido ou não? Esses filmes vão ter que ganhar dinheiro vendendo DVD mesmo? Tá, você quer que eu responda pra você como Brasil ou como mundo? Assim como... O que você soubesse. Não, eu imagino que seja... Tá, como Brasil, a minha resposta é muito improvável que isso aconteça um sucesso. Por quê? Porque existe um grupo de fábricas que são responsáveis por acreditar neste sonho, tá? Então, se você vai vender para a fábrica um programa de licenciamento, você tem que vender um pouco antes dele entrar no ar, na verdade. Então, já acontece algumas coisas assim, tipo, um licenciamento de cinema, ele é um licenciamento de altíssimo risco para a fábrica. Porque ele entra, ele fica um tempo X, ele pode dar 2, 3 meses e sair de cartaz, né? E a fábrica tá lá com estoque gigantesco. Um filme cult, um filme de menos salas, um filme menos procurado, menos comercial, ele é mais arriscado ainda. E a gente tem um terceiro ponto que é o seguinte, a indústria adulta, a linha adulta de produtos no Brasil, ela tá gatinhando, sabe? Quando você olha um filme como esse, da Lady Bird, eu diria que é praticamente impossível uma fábrica entrar num programa de licenciamento, a não ser que ele estoure e se corra atrás depois. Tá, entendi. Eu vou dar um exemplo outro infantil louco. Shrek, número 1, foi um fracasso. Ninguém acreditou porque ele era feio, verde, esquisito. Que é o nosso padrão mental é do bonitinho, né? E de repente ele começou a ser agradável, as crianças curtiram, deram muita risada, a fábrica correu atrás pro Shrek 2. Então essas coisas são muito curiosas, porque você acaba passando pelo mesmo modelo mental de quem decide. E essa decisão ela é muito influenciável pelos grandes estúdios. Então acho muito improvável no Brasil que tenha um programa de licenciamento de produtos que não são tão comerciais, sabe? A bilheteria acaba falando, né? Ela dá indícios do que pode funcionar ou não. Exatamente. E muitas vezes a gente escuta uma expressão na nossa área que é muito interessante. Pô, eu cheguei na estação e o trem já passou, né? Porque o produto ele é muito rápido, né? A mídia é muito rápida. Você vai lá, você produz o filme, você coloca em cartaz e ele estourou, ele fica o quê? Se ele estourou 6 meses? E a fábrica demora às vezes 2 anos. Pra você ter uma ideia, a gente já tá fazendo a linha de ovo de Páscoa de 2020. Nossa Senhora. Então, o que vai ter em 2020, né? Que louco, né? Não é a Disney mostrar a linha de filmes que ela já tem pronta, o resto é uma série de achômetros, né? Matoka! Poranula Matoka! Banana! Acho que o Dani
entrou numa coisa interessante aqui pra gente pensar, porque a gente tem falado, tem dado exemplos aqui e tal, de grandes blockbusters mesmo. Então a gente tá falando de marcas mundiais, né? Principalmente de filmes mundiais. E nem blockbuster, Rafa, só pra complementar, assim, o que eu entendi do que a Ana tá falando, por isso que se investe muito em série, em desenho continuado, né? Porque daí você tem 10 anos, né, vendendo aquilo. Exato. Eu até queria dar um exemplo de uma série que não é muito famosa e assim, teve um produto que fez um certo sucesso. É aquela série The Killing, né, baseada numa série dinamarquesa ou norueguesa, agora não lembro, que foi refilmada nos Estados Unidos e tal. Não sei se vocês já assistiram essa série, mas tem uma dupla de policiais que estão investigando um caso. E aí a mulher da dupla, ela tem uma malha de lã que é muito feia. Por algum motivo, a malha ficou cultuada entre os fãs. Né? E aí uma rede de roupas lá dos Estados Unidos resolveu fazer uma réplica dessa malha e vendeu super bem. Claro que é uma coisa de nicho, pequena e tal, né? Mas quando você pensa nos milhões de pessoas que talvez assistam aquela série do Netflix ao longo de 4 anos, sim, aí as coisas entram um pouco diferente do cinema, né? Fica a assinatura, né, daquele personagem. Até você falando dessa malha aí, eu lembrei também de quando a gente tinha o How I Met Your Mother, né, que falava muito do guarda-chuva amarelo também. E aí saíram também vários guarda-chuvas para ser vendidos e tal. Mas assim, a questão que eu tava pensando é a seguinte: a gente tá falando de uma indústria do entretenimento, a gente tá falando de uma indústria americana que investe milhões em séries, em cinema e tal. E aí bate, né, quando você vê, por exemplo, sair Star Wars Os Últimos Jedi, você vê lá que eles lançam, tipo, aqueles porks lá, que era uma tentativa realmente de licenciamento de boneco e tal, que eles fizeram, que talvez não tenha ido muito pra frente e tal. Enfim, é uma grande indústria. A minha questão aqui, que daí eu queria a impressão de vocês, é justamente na indústria interna, assim, porque a gente falou até um pouco aqui das novelas e tal, mas, por exemplo, a gente não vê, tipo, o moletom da Carminha da novela das 8, sabe? Ser altamente vendido na C&A, sei lá. A gente não vê isso. Mas vê joia, viu, Rafa? A minha mãe, que é revendedora, ela vendia direto, sabe? As joias da Giovanna Antonelli, que a Giovanna Antonelli usava na novela, enfim. Só pra você ter uma... Eu sempre achei, quando a Globo, né? Eu não sei se tem alguém da Globo aí, você morta. Já zoei a Globo, pode falar. Quando a Globo lançou a agência de licenciamento chamada Globomarcas, poxa, isso deve fazer uns... Meu filho era pequeno, isso deve fazer uns 20 anos. Eu pensei assim, quebrei, né? Não vou mais fazer nada, porque o potencial de negócio, de divulgação daquela emissora naquela época versus consumo, era uma coisa meio óbvia, né? Sim. E que ia estourar de vender qualquer tipo de produto. E não é verdade, porque aí, puxa, entra numa história para um chopp, pra gente bater um papo, mas o que acontece, né, na minha visão? O licenciamento, ele é um projeto de longo prazo e tem que estar muito casado com o timing do produto na TV, na exposição, na TV ou no cinema, enfim. E é muito mais fácil fazer uma campanha publicitária. A campanha publicitária pega uma carona naquele período, usa o produto, acabou, vendeu, não vendeu, tchau, né? E o licenciamento não. O licenciamento, eu falo que ele casa a alma. Ele vai ter um produto, o moletom da Carminha, e dificilmente uma indústria vai querer lançar o produto. Por quê? Porque não tem a combinação. A Globo, eu tô falando da Globo, mas o SBT, Rede TV, Record, não conseguem entender que elas têm que dar informação pelo menos um ano antes para a fábrica. E ela tem que estar junto com a fábrica, ela tem que dividir a audiência, ela tem que promover o produto da Malve, que vai lançar o moletom da Carminha o tempo inteiro, entendeu? Entendi. Tem que estar junto, e isso não acontece. O que acontece? Se licencia o moletom da Carminha com a Riachuelo, mas a Globo fecha um acordo com a C&A de divulgação.
Então, esses não casamentos são muito terríveis para quem tá com o estoque lotado, né, de produto. Mas, por exemplo, a gente, assim, porque quando a gente pega, na verdade é um concurso, né, quando a gente olha justamente todo esse movimento americano quando se trata de entretenimento, porque você tem, como a gente já disse aqui, a Disney, que acaba sendo primorosa justamente em toda essa parte de licenciamento, experiência com o consumidor e tal. Mas, por exemplo, por que a gente não tem internamente essa coisa, sabe, a vivência da novela ou do lado do paraíso lá, sabe, coisas assim que vão fazer com que o consumidor se conecte mais com aquela história e naturalmente consuma o produto que aquela novela ou que aquele entretenimento acaba fazendo. A gente tem recentemente um exemplo, né, da série que saiu na Netflix, O Mecanismo, uma série brasileira e tal, do Zé Padilha. Aí tem a marca da Netflix por trás que acaba ajudando na divulgação da série ali e tal. Mas você não vê muito internamente esse movimento de você introduzir o consumidor na história de uma forma, sabe, como a gente vê na Disney mesmo, assim. Me dá a sensação do nosso mercado ainda ser muito embrionário nesse quesito. É isso mesmo? Eu tenho uma experiência interessante para relatar. Nós fomos procurados pelo pessoal da produção do 3%. Legal. Netflix, para fazer um programa de licenciamento. E aí, antes da gente entrar com esse programa de licenciamento, nós chamamos umas 20 fábricas para perguntar, mostrar o conteúdo e perguntar o que eles achavam. Eles amaram o conteúdo, que ele é muito legal, mas ninguém dos 20 quis entrar no programa de licenciamento. E aí eu tô falando de fábricas gigantescas aí, líder de papelaria, líder de calçados, varejo gigante e tal. E o que a maioria diz é que Netflix é muito legal para assistir, mas não é um produto vendável no varejo, porque tem poucos episódios. Entendi. Entendeu? Então, a fábrica precisa, pelo menos, que uma série da Netflix, O Mecanismo, que eu acho bárbaro, tenha ano 2, ano 3 e ano 4 planejado, sabe? Para dar um pouco dessa sequência. Se não der certo a segunda temporada e não tiver audiência, eles vão parar e aí vai ficar parado o produto em estoque, né? Bem isso mesmo. Exatamente, é o receio que eles têm. E quando você fala, de novo da Disney, sem ser, né, repetitivo, já sei, a Disney, ela tem um programa. Primeiro que ela gruda na fábrica e diz assim, isso aqui é o que você vai fazer em 2018, isso aqui é o que você vai fazer em 2019, isso aqui é o que você vai fazer em 2020. Entendi. Então ela já dá o cardápio do futuro. E a fábrica já produz. Porque você imagina você produzir um bonequinho injetado ao molde que você tem que ter. É uma loucura o desenvolvimento e o investimento, né? Então ela já diz para a fábrica, em 2020 você vai fazer esse tipo de produto. Porque eu vou lançar essa mídia com esse suporte. Mas eu acredito, assim, só completando, que um Netflix, um BuzzFeed, um iFood vão trazer... são experiências novas de consumo que hoje a fábrica está entendendo como funciona para depois licenciar. É um pouco do que se falava dos YouTubers, sabe? Os YouTubers são bárbaros, mas eles ainda não viraram licenciamento. Assim, a gente teve experiência com álbum de figurinha, chiclete de bola, capa de caderno, confecção. As vendas foram legais, mas não iguais, loucura que eles têm de seguidores. Me parece ser uma coisa muito cultural, né, Ana? Porque eu lembro, por exemplo, aquele personagem, o Crow, que saiu da novela e tal, ele acabou se desdobrando para um filme. E ele era um personagem do filme, da novela e tal, personagem coadjuvante. Agora, ele ganhou tanto carisma que virou filme. Então, assim, a gente vê um personagem ganhando essa importância nacional e tal, mas depois do filme ele morreu. Sumiram com ele e tal. Quando você fala, assim, que, por exemplo, o pessoal não quer, de repente, entrar num 3% e tal, porque tem poucos episódios, parece que é justamente uma cultura novelística, né? Que a gente tem implantado aqui, que está altamente atrelado à visão, tanto de quem investe quanto do consumidor, né? Assim, se você pegar a novela que dá certo como licenciamento, né? Não como audiência, mas como licenciamento, são as de público com poder aquisitivo menor e mais infantis.
Tá. Então você tá falando de um Carrossel, Uma Carinha de Anjo, isso são sucessos repetidos, assim. Rebelde, né? Rebelde, uma loucura, né? Se você pega as novelas que deveriam ter e tem mais exposição, elas não cuidam desse licenciamento para que eles possam estar junto na hora que o produto estourar. E tem uma outra coisa também. Assim, quando você lança um Carrossel, você tem um grupo que canta, que faz teatro, né? Que promove o personagem fora da TV. E se você pega, por exemplo, as novelas, o que acaba destacando são personalidades individuais, né? Então, se você pega, sei lá, o Crow, ele não era direito autoral da Globo. Ele era do artista. E aí acaba sendo confuso com como é que a gente faz um programa dele, sabe? Entendi. Eu tenho a impressão que tudo isso, na verdade, se resume a uma questão de maturidade da indústria mesmo, né? Porque se a gente for ver lá fora, quando digo principalmente Estados Unidos, já tem toda uma indústria, tem padrões, tem práticas sedimentadas há décadas e tal, que levam a isso ser quase que uma fábrica mesmo. Assim. E aqui mesmo no Brasil, tirando a Ana, eu conheço pouquíssimas pessoas que fazem isso, né? Acho que a Ana é super desbravadora desse mercado, inclusive. Exato. Ai, meu Deus. Quem mandou falar que eu tenho neto? E tem a ver com o ter o dinheiro também, né? Porque pra você ter dinheiro pra chegar pra uma fábrica e falar 2019 a gente faz isso, 20 a gente faz aquilo, 21 a gente faz aquilo, 22 aquilo, eu preciso ter muito dinheiro pra poder me planejar pra tanto tempo, né? Então também tem essa questão. A indústria tá tão madura que ela tem grana pra se sustentar e pra bancar esses projetos sem precisar ficar esperando eles fazerem sucesso ou sem precisar ficar tomando cuidado com a audiência o tempo inteiro, né? Na verdade, eu brinco, né, que o licenciamento a gente vai ser sequestrado e não tem, porque todo mundo acha que é milionário e não tem dinheiro para pagar o resgate, né? mas olha só, o Brasil, ele é o quarto maior faturamento do mundo de licenciamento, né? Mas ele é muito informal aqui ainda. Ele é muito despreparado, ele é muito jovem, e ele está se organizando, né? É verdade, você tem uma indústria muito reticente, muito quadradinha, né? Não pensa fora da caixa. Então, quando você apresenta para eles os youtubers, eles falam, o que eu faço com isso? Né? Quando você apresenta para esse público o Netflix, quando você apresenta para esse público os games agora. Então, você olha a Grandene eu acho ela super arrojada. Ela lançou o Authentic Games. Pô, vai vender enlouquecidamente. Mas se você pega a indústria geral de calçado, eles nem sabem que game existe. Pois é. É um abismo aí. E a fábrica... Eu acho que você ser fabricante no Brasil, você tem que ser herói, né? Você tem 1000 funcionários olhando pra você tendo que pagar imposto e sobreviver. Como é que você vai achar que um game vai dar certo, né? Eu acho tão curioso isso, né? Porque a gente teve, por exemplo, a gente já teve vários sucessos cinematográficos aqui dentro que poderiam ter virado franquia ou que poderiam ter tido todo esse trabalho de licenciamento feito com primor, né? Por exemplo, Tropa de Elite. Poderia ter saído bonequinhos do pessoalzinho lá dos caveiras Capitão e tal, Nascimento. Capitão Nascimento, Poderia ter, sabe, tem várias coisas assim que poderiam ter sido feitas quando o filme foi lançado, trazer as pessoas para algum tipo de experiência e tal. Não a experiência do saco, mas outra experiência, né? Mas, por exemplo, a gente tem outras coisas, né, que poderiam ser feitas. Eu já critiquei aqui um tempo atrás que eu achava a indústria cinematográfica brasileira muito cautelosa, por exemplo, ainda no uso, por exemplo, de redes sociais, sabe? Qualquer filme lá fora ou qualquer série lá fora, você vê que o pessoal já cria uma página no Facebook, já cria uma página do personagem, já existe, sabe, um personagem publicando notícias e tal no Facebook como se fosse uma pessoa de verdade, né, e tal. Aqui a gente não tem muito isso, sabe? Essa cultura de relação entre consumidor e história e cinema e tal, ela ainda é muito pobre, assim. E a sensação que eu tenho às vezes é que a gente tem um pouco daquela síndrome de vira-lata também, sabe? De que aqui as coisas não servem muito, então é melhor a gente pegar o que vem de fora. Tem um pouco isso, você
será, não? Eu até estava pensando sobre isso no caso do 3%, né? Que assim, é uma série que eu particularmente até gosto, vejo um monte de problemas, mas gosto. Foi uma série que foi elogiada lá fora, né? E aqui dentro, assim, ainda bem até que ninguém quis licenciar, porque foi super criticado. Eu acho que até de uma forma injusta, mas assim, toda a crítica acabou indo muito contra a série. Eu tenho a impressão que existe um pouco esse preconceito, sim, talvez não em novela, mas em filme, em série, eu acho que ainda bastante. Então, eu acho que era pior, era muito pior. Hoje a gente vê marcas, eu trabalhei algumas, assim, Patati Patatá, por exemplo, é uma coisa que enlouqueceu de vender e é uma dupla de palhaço brasileira. Eu acho que a questão dos 3% é muito engraçado. A fábrica nem sabia que era brasileiro. Você tinha que explicar para eles que era brasileiro. E tem certeza? Não acho que é por isso que não rolou, mas é porque a mídia é muito nova. E falando do comentário que a gente fez anterior, eu acho que nós não nos preparamos para ter um programa de licenciamento antes, né? Então, o que eu acho que teria que ser feito, quando a Netflix vai lançar uma série, ela deveria ter já o braço que eles chamam de Consumer Products, né? De licenciamento ali do lado, para dizer, então vai ter os bonequinhos, vão ter as roupas, né? Qual é a cara dessa roupa, qual é a cara dos bonequinhos, vão ser as pessoas ou vão ser desenhos animados das pessoas? Tem um trabalho grande que é feito antes do produto começar a ser vendido, sabe? E, de novo, não dá tempo. Isso deveria ser feito quando se escreve o roteiro da série. E aí vem junto o braço de licenciamento. Eu concordo que no Brasil a gente não tem essa cultura, a gente não faz isso. E tem a ver também com questão financeira, porque querendo ou não é um gasto ainda maior para uma coisa que eu ainda tô apostando, né? Assim, ainda quero ver se vai dar certo a série, quero ver se vai fazer sucesso. Então, eu tendo a acreditar que não é financeiro, porque o investimento para essa parte é muito menor do que de uma produção. Acredito que, assim, a produtora tá tão envolvida no mais do mesmo, que ela tem que ter uma equipe boa e fazer o trabalho, roteiro, aprovação e tal, que quando eles veem que deu certo, aí eles correm pro licenciamento, que é a história do 3%. O pessoal veio, o Thiago veio conversar com a gente e falou, eu tenho um produto, ele deu certo, eu vou pro ano 2, quero licenciar. Mas a hora que ele falou, quero licenciar, a gente não tinha material para fazer isso. Para fazer esse material demorava quase 9 meses. E aí isso desanima, sabe? Eu acho que o valor que o tempo versus o que ele retorna de dinheiro nessa condição que não está preparada é pouco. Então acaba virando um subproduto e deixa para lá. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Why don't you let me fix you some of this new Mococo drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of Mount Nicaragua, no artificial sweeteners. What the hell are you talking about? Deixa eu fazer uma pergunta, Ana, só ainda sobre essa questão. Eu tava pensando aqui no cinema mesmo, assim, nos filmes, como uma das mídias, né, de produtos em geral, né? Então, sei lá, desde super-heróis, que tem lá o quadrinho do super-herói, tem o filme da Marvel, tem um monte de coisa, aí você tem um monte de produto relacionado. Isso vai tendo toda uma sobrevida, né? As pessoas vão vendo ao longo de muito tempo. O Homem-Aranha já teve um monte de filme, vai ter mais, etc. Imagino que isso ajude. Do ponto de vista seu, né, de quem está licenciando, de quem está cuidando desses produtos. Se, por exemplo, a produção do Cocoricó, né, que eu vi aqui que você trabalha com o Cocoricó, né? Se a produção do Cocoricó fala que vai fazer um filme, um longa-metragem do Cocoricó, nos cinemas, do ponto de vista do licenciamento de produtos, tanto faz, do tipo, podia ser um filme, podia ser uma outra temporada na TV e tanto faz, o importante é que esteja presente, ou existe algum tipo de força do cinema? Então a gente consegue fazer mais ações ou produzir mais coisas ou ter mais, enfim, mais vendas talvez? O cinema tem algum tipo de força nesse sentido ou não? Ele é só uma das muitas mídias, desde série até, sei lá, qualquer outra coisa, quadrinhos, etc. Sim e não. É assim, o cinema, como uma mídia isolada, atrai menos fábricas do que um programa de um produto, né? Então, se o Cocoricó tem Play Kids, Netflix, série nova, animada na TV Cultura, show em shopping, teatro e cinema,
O evento cinema, ele é usado para dar um pouco mais de glamour. É quase como se a gente falasse, vamos fazer uma linha especial do Cocoricó pro cinema. Aí o grupo de fábricas diz, vamos fazer uma linha especial cinema. Legal. Se é um produto que é lançado exclusivamente no cinema, tem que ter muito dinheiro por trás. Acho que nem, não sei se foi o Bruno que falou, para dar esse suporte. Porque entrar no cinema hoje e ter uma bilheteria ótima não significa produtos. Senão a gente pegaria o Oscar e teria que todo mundo, né, que está concorrendo ao Oscar deveria ter produtos. E não é isso. Só cinema não é mais suficiente. Eu não sei se um dia foi, mas hoje com certeza não é suficiente para ter um programa de licenciamento bem sucedido, não. É interessante, né? Eu ia até perguntar pro Bruno aqui nessa questão, né, de storytelling e tal, que o Bruno é especialista. Bruno, ainda somos uma nação acostumada a novelas e pouco acostumadas com histórias em geral? Eu acho que sim, né? Acho que o brasileiro é muito bom de contar histórias, mas a gente tem toda uma tradição ligada às novelas, né? Quando vai para outros tipos de produtos possíveis, acho que não é nem falta de vontade, nem falta de talento, mas também não quero falar que é falta de profissionalismo, né? Porque eu conheço um monte de gente que é super profissional. Mas assim, falta estrutura mesmo. Assim, vocês estavam falando aqui, eu estava lembrando de uma amiga que é dona de uma produtora de cinema, que um dia ela me falou uma coisa muito curiosa sobre esses assuntos, né? Que ela falou o seguinte: quando você fazer uma produção cinematográfica no Brasil, geralmente você depende muito de leis de incentivo, né? Então é um dinheiro que vem muito controladinho. Isso significa que todas essas coisas extras você tem que dar um jeito de encaixar no orçamento do filme, porque não tem orçamento para essas coisas. Não tem orçamento para desenvolver uma série a partir do filme, não tem orçamento para contratar um profissional que vai lá falar, um especialista em licenciamento, que vai falar com a ANA e vai fazer um negócio e tal. Então viram meio que todo mundo faz um pouco de tudo, tem muita coisa que tem que ser feita na boa vontade por alguém, senão não sai. E isso tem a ver com o tamanho do mercado, né? Agora, talvez a única mídia que tenha uma estrutura maior seja justamente as novelas. Mas aí uma história sozinha, ela não se vende se ela não tiver essa sustentação. Porque assim, eu tenho dificuldade, por exemplo, de lembrar de alguma obra, alguma produção audiovisual brasileira que estourou, fora as novelas, né? Mas que estourou ao ponto de, sabe, ter outros desdobramentos e tal. Porque a gente vê que existe produções maravilhosas, né? Aqui, tanto no cinema quanto séries e tal. Mas, aparentemente, quando você pega a novela que tem ali por trás o guarda-chuva da Globo e tal, fica mais fácil, né? De você emplacar essas histórias, né? Então, aí, como é que fica a questão da história em si, assim? Tipo, ela só se sustenta com financiamento mesmo? É mais difícil emplacar uma história como se fosse um filme independente? Eu acho que o cinema brasileiro, ele tem esse caráter independente, né? Meio que por natureza, assim. É muito difícil um filme conseguir ter uma relevância cultural e de bilheteria e tudo mais, como, sei lá, um filme da Marvel ou da Disney tem. E aí acho que são muitos fatores, né? A falta de estrutura, é um pouco esse preconceito do próprio brasileiro, que eu também acho que está mudando, mas de uma forma muito, muito gradual. Acho que também tem uma outra coisa aqui, e aí eu vou entrar num terreno super polêmico, já vou avisando. Eu acho, e assim, eu não sou contra leis de incentivo de maneira nenhuma, acho que tem que ter e tal, só que as leis de incentivo acostumaram mal a gente, acostumaram mal os produtores de filmes, né? E principalmente os roteiristas. Porque o que acontece muito assim, aqui você não... Para fazer um filme, você consegue o dinheiro antes da bilheteria. Então você não precisa estar preocupado em ser um filme que seja um estouro.
que venda muito ingresso, que seja culturalmente relevante. Você não precisa estar preocupado com isso. E aí muita gente, de fato, não está, né? Então a gente acaba fazendo muitos filmes, tirando Globo Filmes, as comédias e tal, e uma outra exceção, a gente acaba se especializando muito nesses filmes mais artísticos e tal, que não tenho absolutamente nada contra, vários deles são ótimos, mas que são filmes que não tem essa pegada de comercial, porque não tem público para isso, né? São filmes de nicho mesmo. E é interessante, a gente às vezes fala muito no Brasil, mas na verdade acho que tirando Estados Unidos, Índia e agora acho que a China também está com o mercado aquecido, o mercado local aquecido, acho que quase todos os países do mundo são assim, né? Dependem de lei de incentivo, dependem de algum tipo de apoio, ou então não tem nem produção direito e os filmes que são produzidos têm pouca bilheteria e tal. A França tem um mercado bacana, mas também e o Brasil se espelha muito na França até nesse quesito, né? Mas só pra, assim, acho que é legal ter essa visão, né? Tipo, tudo bem, a gente tá olhando pro Brasil, porque é onde a gente tá, mas na verdade, no mundo inteiro quase todo é assim, com exceção de Hollywood. Aí você tem Bollywood na Índia e algumas outras exceções, assim. Sim, perfeito. Acho que também a gente tem que tirar essa coisa de que só no Brasil não funciona e tal. Não é assim, né? Essa coisa da China, inclusive, me lembrou de um dado super interessante que eu vi outro dia, que é o filme que foi recordista em aparições de marca. Esse filme, até, pelo menos, não sei se esse dado, não sei o quão atual é esse dado, mas até um certo tempo atrás era Transformers 3, que tinha alguma coisa tipo 69 marcas, 68 marcas aparecendo. E o que eu achei mais curioso é que mais ou menos umas 10 dessas 68 marcas são marcas chinesas. Então olha que interessante, as marcas chinesas estão bancando aparições em filmes americanos. Mercado forte. Eles estão mirando, né? Eles estão fazendo umas estratégias bem malucas, né? Pra fazer parte de Hollywood, né? A China tem muito disso, assim, é bem interessante. Daria um podcast, inclusive, né? Falar sobre o que a China tá fazendo, né? Exatamente. Ana, diz pra gente, em termos de licenciamento aí, né? Os últimos trabalhos que você fez e tal, que você viu de fenômeno, né? Assim, de vendas e tal, que você achou que teve um impacto bem legal. Quais foram os últimos filmes que você lembra, assim, que teve esse retorno? Star Wars está sempre ali entre os do topo ainda, ou essas novas franquias como Jogos Vorazes e tal também ganharam mais espaço? Então, o Star Wars está sempre na ponta, né? Pra vocês terem uma ideia, assim, eu acho interessante como também, parece que ele sempre foi sucesso, mas não, né? Em 2014, comecinho de 2014, não tinham mais do que 5 fábricas fazendo Star Wars. E hoje, quase 160 fábricas produzem aqui no Brasil a linha do Star Wars e brigam para ter um pedaço do Star Wars. Então, essa é uma franquia mega, né? Acho que com a entrada da Disney, muito mais. A Warner, né, se reinventou aí com todos os personagens, de tirar o chapéu que ela fez com Mulher Maravilha no mundo, né? É verdade. E o Brasil entra aí pegando aí o empoderamento feminino e tendo uma linha de produtos geeks, femininos muito legal. Marvel, né, como todos os Avengers, toda a turma do Marvel tem uma performance maravilhosa de licenciamento. Harry Potter continua muito forte, né? Então, Harry Potter é interessante porque o Harry Potter ele começou como foco nos fãs e ele ampliou depois os targets, aí começou a ter produto para um público mais amplo e agora ele voltou a ser um licenciamento de fã. Frozen muito forte ainda e continua muito forte, Minions muito forte, né? Basicamente é isso dentro da indústria do cinema, a gente não vê nada muito fora desses grandes estúdios. Você acha que existiu de alguma forma um amadurecimento do público na questão de idade mesmo? Porque antes a gente falava muito de licenciamento para criança, né? A gente via muita coisa de filmes infantis e tal, e via brinquedos. A própria Disney, né, era muito direcionada também para criança. E de repente a gente vê hoje Disney e Pixar lançando filmes que tem essa coisa infanto-juvenil, mas que abocanha também os adultos, né, com mensagens subliminares e tal. Você acha que o público de licenciamento, assim, ele aumentou
aumentou em termos de faixa etária? Hoje você consegue trabalhar tanto com crianças quanto com público infanto-juvenil, adulto e tal? Com certeza, assim, a gente tem no Brasil a ABRAL, né, que é a Associação de Licenciamento, e ela tenta pesquisar, né, porque a gente não consegue ter um número oficial, né, uma pesquisa oficial. Mas dos dados dos associados, que são 60 agências hoje, então a gente consegue pegar um percentual grande. Hoje o Brasil tem 30% do faturamento, 35% do faturamento já é adulto. E assim, pra você ter uma ideia, uns 5 anos atrás isso era 18%, 20%. Então está crescendo os adultos que estão curtindo comprar produtos e manter, como a gente falou no começo da conversa, a emoção, né? E nos Estados Unidos é 50-50. O adulto já está empatando com as crianças. Olha que incrível. Eu até queria falar de uma experiência pessoal com isso. Assim, quando eu ia para os Estados Unidos, né? Lá, acho que o brasileiro fica meio embasbacado, assim, porque tem produto de tudo que a gente imaginar, assim. Isso é sempre legal e tal, né? E eu sempre ficava me perguntando, por que no Brasil não tem e tal, não sei o quê. E aí um dia, leiam-se, alguns anos atrás, eu entrei, sei lá, numa Renner e fui surpreendido em ver que, de repente a Renner estava licenciando camiseta do Star Wars, sabe? Coisa que era impossível um tempo atrás. Exato. E eu fiquei muito feliz, e hoje eu sou um grande consumidor de camisetas licenciadas da Renner. Olha só, a gente teve no portfólio Game of Thrones e Call of Duty, né? Sim. E foi a licença mais fácil de vender para Riachuelo. Olha que incrível. Eu achava que não seria, que seria uma licença bem difícil de colocar, mas bem fácil de vender. E não é só cinema, assim, uma das licenças que a gente tem no portfólio que vai muito bem é Everlast. Então, o público adulto está comprando mesmo muito mais. Sim. Consegue ver. Matoka! Porano la matoka. Banana? Tem uma pergunta para Ana. Uma vez eu li um artigo que falava o seguinte, que os estúdios de animação, tipo Pixar, DreamWorks, enfim, esses estúdios, alguma coisa entre 60% e 80% do faturamento deles vinha de licenciamento e não de ingresso e venda de DVD. Você sabe dizer se é verdade isso? Então, a gente não tem esse número oficial, assim, né? Mas a gente sabe que mais de 50% é licenciamento e que está subindo, até por conta da deficiência da fazer bilheteria hoje, né? Então, o licenciamento hoje, se não for 60, tá perto, viu? Acho que faz sentido. E o licenciamento é uma coisa muito louca, assim, né? Você pega, por exemplo, Calvin Klein, saindo um pouco de cinema. Calvin Klein fatura 4 vezes mais com o licenciamento do que com o produto em si, com confecção. O que eles licenciam, só para ter uma ideia? Sapato, bolsa, perfume. Perfume é uma loucura, né? Ah, tá, entendi. Então, são subprodutos, né? São produtos que o Calvin Klein não tem como core, mas ela se associa com outras fábricas. Ela faz o licenciamento com outras fábricas, né? Entendi. Eu ia perguntar um negócio, não sei se, enfim, do ponto de vista mais amplo, assim, de venda, consumo por conta de me relacionar à mídia, né? Eu comecei esse podcast até citando, né, que eu fico sempre querendo ir para uma cidade quando eu vejo um filme que se passa, né, uma cidade. Tem um filme que passa em Copenhague e eu falei, nossa, ainda quero ir para Dinamarca. Ou até coisas que eu já vi, assim, tem um filme recente que eu lembrei agora há pouco antes de gravar, que é um filme que se passa no Uruguai, e quando eu vi, eu já tinha conhecido, daí eu fiquei, nossa, que legal, eles estão em tal região de Montevidéu e tal. E aí eu queria saber se vocês ficam de olho e se o quanto interessa, o quanto até ajuda a licenciar e procurar outros produtos, quando se pensa, por exemplo, em hábitos que o cinema às vezes traz, sabe? E grandes filmes trazem, do tipo, sabe, assim, uma determinada comida que é citada no filme, ou aquela série que o personagem gosta de ler um livro, ou hábitos mesmo, sim, hábito de uma coisa muito antiga, né? Mas dizem que tem todo um contexto de que foi com o cinema
que se popularizou, isso no início do cinema, né, nos primórdios do cinema, se popularizou a questão de que o casamento devia ser por amor, né, porque até aquela época você casava, né, porque era cômodo casar com aquela pessoa ou não. Por obrigação, porque era cômodo, porque aquelas famílias precisavam estar juntos, ou porque de repente chegou um ponto, preciso casar, porque por causa disso. Foi o cinema que trouxe muito desse conceito de se apaixonar, né, escolher alguém porque você ama. Claro que não foi só isso, mas ele teve um papel importante. Aí eu queria saber, assim, vocês ficam de olho, vocês já prestaram atenção nisso, de tais pessoas mudaram de hábito, ou tal filme trouxe tal prática, sabe, de, sei lá, andar de Walkman nos anos 80. Provavelmente o cinema ajudou muito a popularizar o Walkman, mesmo que não tenha feito propaganda de um produto específico, tinha licenciado esse produto, mas ele fez as pessoas verem isso, né? Sobre essa questão de lugares, cidades e turismo, tem até um exemplo legal que foram os filmes do Woody Allen do começo da década de 2000, né? Sim. Que, assim, de certa forma era um licenciamento, né? Porque ele recebia dinheiro lá das prefeituras ou das entidades de turismo da cidade e fazia o filme em troca de mostrar a cidade, né? Agora, isso já aconteceu também de uma maneira não planejada. Então, um exemplo legal é o Código da Vinci, né? Tanto o livro quanto o filme. Então, por exemplo, existem igrejas que eram irrelevantes do ponto de vista turístico. Sei lá, uma igrejinha numa cidade do interior da Europa. E aí, como essa igreja está dentro da história, de alguma maneira, de repente, milhares de pessoas que passaram a visitar esse lugar todos os anos. Tem vários casos desse tipo, até o mais básico, que é uma coisa que a gente vê muito lá fora, que é, sei lá, em Nova York sempre tem, nesse prédio foi filmado o filme tal, esse prédio apareceu não sei onde, final dos Caça-Fantasmas 1 e por aí vai. Na Inglaterra, Harry Potter também tem muito. Muito. Sim, no site de turismo de Londres, você pode baixar os itinerários baseados em personagens ficcionais, né? Então tem itinerário de Londres, do Harry Potter, do Sherlock Holmes, de vários outros personagens. Jack Stripador. É sério. Eu sei. Que até traz uma outra discussão aqui, que também é o seguinte: por que as nossas cidades não aproveitam mais isso, né? Sei lá. Pois é. Potencial que o Rio teria, né, nas novelas, até São Paulo. Não consigo entender isso, não. Você vê que quando você pega filme, até com esses exemplos que o Dani deu, o Bruno deu aqui, a gente vê que os filmes, eles acabam se criando tendências, às vezes é com corte de cabelo, com viagem, com presentes, né, produtos em si, produtos físicos, mas tecnologia, tudo isso vai sendo embutido ali, né? Eu lembro muito também daquela fase, quando a gente estava perto da data ali, né, que tinha do De Volta para o Futuro, que eles teriam ido para o futuro. Nossa, criou-se uma expectativa, porque daí começaram a levantar, o que eles mostraram que tem naquela época que hoje a gente já tem, ou que não tem, ou que ficou melhor, ou que ficou pior e tal. Então, assim, existe todo um conceito narrativo mesmo, né, de união entre esses dois mundos, né, esse mundo do entretenimento e o nosso mundo real, assim, que acaba um influenciando o outro. A coisa do corte de cabelo, eu até falei aqui, né, dos cachorros, tipo, fazem um filme de dálmata e aí de repente começa-se a crescer o número de dálmatas nas casas das pessoas, sabe? É uma coisa... Todo mundo começa a procurar. E daí é uma coisa que não tem como licenciar, né, Ana? Pois é, eu tô aqui pensando e aprendendo com vocês, falando, meu Deus, quanta informação legal. Porque não dá pra licenciar. Mas uma coisa que eu ouvi falar, até nem sei se é verdade ou não, eu amo cachorro, né? E eu sei que o dálmata é uma raça, ela é um cachorro bravo. Ele não é um cachorro dócil como o filme, né? Eu lembro que na época dos dálmatas teve até uma situação aí, aumentou, lógico, né? A quantidade de crianças que ganhavam dálmatas e de problemas com dálmatas, né? Porque era uma raça que, tipo, não é tão friendly assim, como eles mostravam no filme, né? Você sabe que eu tive um dálmata, e na verdade o problema do dálmata é que ele é muito agitado. Tipo, ele é, sabe, Beagle. Beagle é muito agitado também, né? Sei. Beagle é da paviada.
E Dálmata tem isso também, assim. Mas eu acho que daí, todas essas coisas que não se transformam necessariamente em produto, e aí você me corrige se eu tiver errado, Ana, mas de repente tudo isso pode se transformar em experiências para você conseguir vender produtos relacionados. Então, por exemplo, você pode vender sim o Dálmata, né? Mas você não pode licenciar um Dálmata, mas você pode licenciar, tipo, a coleira que vai no cachorro. Quando for lançar o filme, você pode levar lá vários Dálmatas e fazer com que as pessoas que estejam entrando no cinema interajam com ele e sintam o cheiro dele, sabe? Tem toda uma vivência que você acaba potencializando não só a raça do cachorro, mas você acaba potencializando, de repente, uma indústria pet, de pet shop e tal, sim, né? Sim, não, com certeza. Acho que esse consumo, ele tem o primário, né? Acho que o licenciamento que a gente está falando é aquilo que imediatamente sai da imagem aí com toda a regra, né? Mas como a gente já falou, as experiências são muito válidas, né? Os shows, os eventos em shopping centers, né? Que mostram produto, tudo tem a ver, eu falo que são subprodutos do original ali, né? Do filme, no caso. Ô Bruno, pra gente responder então a pergunta desse podcast, por que compramos o que vemos nos filmes, podemos dizer que todo mundo no fundo quer ser um popstar, é isso? Acho que todo mundo quer viver outras experiências, né? Acho que assim, acho que é mais por aí. Quando eu coloco ali a camiseta do Star Wars que eu comprei na Renner, eu quero reviver o filme de alguma maneira, e eu também quero que as pessoas que sejam fãs do filme me reconheçam na rua e eu reconheça elas. Assim, acho que também tem essa coisa de identidade, sabe? É um grupo de pessoas, é um clubinho de iniciados. Assim. Acho que o ser humano tem essa necessidade, sabe? Mas sim, né? A gente quer reviver as histórias, a gente quer estar em contato. E isso vale tanto para produtos licenciados quanto, sei lá, para Heineken no James Bond. Sei lá, quero chegar num bar e pedir uma Heineken que o James Bond pede. É isso aí. Não vai ter o mesmo efeito, mas eu vou tentar. E tem a ver com o que a gente gosta, né? Então, por exemplo, o Henrique, né, que sempre que grava podcast com a gente, ele adora aqueles bonequinhos Funko, né? Que é aquele bonequinho cabeçudo. Tal, que é o maior sucesso. Pra mim, aquilo não faz assim, o menor sentido. Eu particularmente, nada contra quem compra, mas pra mim, eu jamais vou gastar o dinheiro que custa aquilo pra ter aquilo na minha casa. Eu vou falar que eu tenho uma coleção de mais de 100 Funkos em casa. Mas assim... Olha, que delícia! Então, mas assim, justamente, mas é uma questão de cada um, né? Eu particularmente olho e falo, ok, não é pra mim, não vou comprar. Camiseta também não é muito meu forte, eu não sou de comprar muito boneco. Coitada, a Ana não vai gostar de mim, porque eu não compro as coisas que ela vende. Mas eu falei do negócio da viagem, pra mim é um negócio que pesa muito, assim. Você fala, olha, tem um pacote de viagem, você vai conhecer as cidades de tais filmes, a Itália do Poderoso Chefão. Ah, que legal! Eu não sei, eu tô dando exemplos aleatórios. Eu vou pirar, eu falo, nossa, eu quero, entendeu? Então é muito de cada um, né? Assim, tem coisa que a gente gosta mais ou menos. Eu gosto muito de livro, revista, coisas mais de... Até quadrinhos eu não compro tanto, mas compraria mais. Então, assim, é muito... enfim, eu acho que é muito disso. Cada um tem o seu gosto, aquilo que gosta, aquilo que admira na vida pessoal, e a gente quer vincular isso à experiência que a gente teve com a série, com o filme, com os personagens que a gente tanto ama, né? Que a gente tanto se aproxima deles. E eu acho que tem até uma coisa também que é do ser humano, que é essa sensação de pertencimento, né? Sensação de pertencimento à comunidade, à sua tribo, ao seu grupo, aos seus amigos, aos seus familiares e tal. Então, quando a gente também consome, quando a gente compra alguma coisa, quando a gente divulga lá na nossa rede social e tal, de alguma forma a gente está se promovendo também, anunciando ao mundo que aquilo ali faz parte de você. Você colocar a marca da Apple no seu carro e tal, você não está dizendo só que você usa a Apple, mas você está querendo dizer que você é descontraído, que você é descolado, que você, sabe, porque existe toda uma narrativa por trás daquilo. Aí você comprar um caderno do V de Vingança, você está dizendo que você é uma pessoa que gosta de discutir política, que gosta de um pensamento
pensamento mais libertário e tal, de revolucionário, né, e tal. Então, assim, essa coisa do pertencimento pro ser humano também é muito importante. E não à toa a parte de venda se apoia nisso, né? Isso com certeza. Eu acho que tem todo mundo, né? Você levanta uma bandeira, você tá próximo dos afins. É muito gostoso, né? Quando eu tenho alguns amigos que são apaixonados por cinema, né? Você vai conversar com quem gosta muito de um assunto. Você tá falando do Funko? Eu tenho um amigo que tem, sei lá, quantos milhares de Funkos na casa dele e guarda o dinheiro e fica colecionando. Ele deve ter 50 e poucos anos, o Paulo, mas curte, né? Eu acho que, assim, tudo se resume em emoção. Você transpassar o filme e levar para casa alguma coisa que te lembre coisa boa é muito legal. Eu acho que o licenciamento tem esse privilégio. Eu brinco que a gente trabalha do lado ensolarado da vida, né? Porque você entra para assistir um filme, faz tempo que eu não faço isso, graças a Deus, que você odeia, né? Não tem filme que você sai que você fica esperando terminar porque você fala, não, agora vai melhorar, agora tem que melhorar. Você não quer saber daquele filme, você não comenta com ninguém ou fala, né? Nunca você vai ter um produto daquilo. Agora, se você é apaixonado, né? Eu sou apaixonado pelos Minions, por exemplo. E aí você sai dali e o produto é quase como se fosse um conforto pra você, né? Um presente. Você olha pra ele e você ri, né? Exato. Não sei se é camiseta, ou se você gosta de um bonequinho, ou da experiência, mas tudo que te leva a sorrir, a achar que vale a pena, né? Que a emoção é legal. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Chegando aqui no Plano Detalhe, aquele momento de vamos dar uma dica para você que está ouvindo a gente, né? E de repente aí fazer com que sua semana fique mais leve, mais agradável, mais curiosa. E dessa vez, para começar, eu vou pedir pro Dani dar seu primeiro Plano Detalhe aí. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 5, né, Dani? Quantos planos detalhes você vai dar pra gente hoje? Cara, o meu plano detalhe hoje, ele é simples, ele é um só. Infelizmente não tive tanto tempo também de ver tantas coisas novas assim. Tem uma série que eu tô vendo, mas eu só vou dar aqui deixar um gostinho pro ouvinte do podcast. Em breve eu devo indicar, só que eu não vou indicar por enquanto porque eu não terminei ainda, então, né, vai que ela fica ruim. Entendi. Mas eu vou indicar um filme que eu vi, não tem nem muito a ver com o tema do podcast, mas simplesmente eu vi e eu nunca tinha visto e tava, sabe aquele filme que você sempre ouve falar e vê gente falando bem e tudo mais, que tá na Netflix, que é o Razão e Sensibilidade. É um filme, é um romance mesmo. Ele é super, pra algumas pessoas talvez seja água com açúcar, mas eu achei super interessante. Tem a Emma Thompson, que é uma atriz que eu adoro, eu acho ela sensacional. Talvez até tenha um pouco de a ver com o assunto, porque ele vem de um livro, né? Ele é a adaptação de um livro da Jane Austen. As pessoas vão ver o filme, talvez querer comprar o livro e ler. Deve ser interessante mesmo. Confesso que eu nunca li Jane Austen, mas eu já vi alguns filmes das adaptações dela e o Razão e Sensibilidade é um dos que eu vi e que eu gostei, assim. Achei bem gostoso, é bem um filme gostoso pra você ver no seu domingo à tarde, relaxar, sabe? Não tem nada de mind-blowing, nada de maravilhoso. Ele é simplesmente um filme super gostoso de ver. E eu gosto muito desses filmes de época, mesmo romanceados, assim, que a gente sabe que naquela época não era tudo tão bonitinho, mas eu acho legal, porque mostra um pouco esse clima de ter tempo que as pessoas tinham naquela época, né? Que as pessoas escreviam cartas e ficavam a tarde toda sem ter o que fazer, porque não tinha o que fazer, porque não tinha televisão, não tinha nada. E às vezes faz falta a gente se comunicar um pouco com isso, porque o dia, né, hoje em dia a nossa vida tá tão agitada que às vezes eu acho legal isso. Então eu gosto desse tipo de filme que me traz uma calma, uma certa paz. E eu gostei muito dele e queria indicar pra quem quiser, pra quem não viu ainda. Sensacional, tá aí então. O filme Razão e Sensibilidade que tá na Netflix, dica do Dani. Bruno, temos um plano detalhe pra essa semana? Pode ser 1, 2, 3, quanto você quiser. Temos 2. O primeiro deles é uma série de documentário da Netflix que chama Os Brinquedos da Nossa Infância.
Tem 4 episódios até agora, pelo menos, até a última vez que eu vi. E o legal é que ele mostra uma coisa muito relacionada com o que a gente está conversando aqui, né? Porque assim, ele mostra 4 séries de brinquedos: Star Wars, Comandos em Ação, Barbie e mais um que eu não tô lembrado agora, e He-Man, né? E ele mostra justamente essa conexão entre os filmes, os brinquedos, o desenho animado e os brinquedos e tudo mais. Então, no caso de Star Wars, foi super interessante porque mudou toda a indústria de licenciamento, né? Isso acho que a Ana pode até falar melhor do que eu. E no caso do He-Man também foi muito interessante porque eles fizeram um boneco e depois eles foram fazer o desenho. Tem até uma história que eles contam que assim, eles tinham bolado o boneco para vender e aí eles estavam numa reunião, uma grande rede de lojas de brinquedos. E aí um cara perguntou assim, pô, o boneco é super legal, mas onde é que as crianças vão ver isso? Né? Como é que as crianças vão saber o que esses bonecos fazem, como é que eles agem e tal? E aí alguém teve a ideia de colocar uma revista em quadrinhos que vinha junto com os bonecos do He-Man. Olha aí. Aí eles foram para uma segunda reunião com a Toys R Us, né, que é a maior rede de loja de brinquedos americana, acho que agora faliu e tal, mas isso é uma outra história. E nessa reunião os caras mostraram lá o boneco e o quadrinhos que vinha junto. E aí um cara da área de compras falou assim, pô, legal vir os quadrinhos e tal, mas como é que vai fazer para as crianças menores brincarem com isso? Porque né, as crianças até uma certa idade não sabem ler. E daí eles inventaram o desenho animado. Então acho que é uma baita referência. E a outra referência é um livro sobre esse assunto, que é um livro chamado Muito Além do Merchan, que é um livro bastante completo sobre esse assunto, né? Merchandising, product placement e tudo mais. E é escrito por 2 publicitários brasileiros, o Raul Santelena e o Antônio Jorge Pinheiro. Tem pra vender aí, acho que nas melhores livrarias. Pô, sensacional. Demais, demais. Ana, e você? O que você trouxe pra gente de plano detalhe aí pros nossos ouvintes? Legal. Olha só, eu acho que eu tô falando com feras aqui, né? Eu ainda tô na Casa de Papel. Eu nem comecei, Ana. Nossa, incrível, incrível. Eu prometi pra mim que eu ia assistir só um episódio ontem, mas assisti 3 e tô louca pra assistir outro agora. Quando a gente falar tchau. E assim, né, isso pra agora, né, achei fantástico, muito legal. E eu assisti uma série também na Netflix, que muito apaixonada, chama Tempo Entre Costuras, que relata a história de uma modelista que ela acaba sendo muito influente porque ela é amiga da alta sociedade das mulheres famosas, e ela é contratada como espiã. Ah, que interessante. E é muito interessante. E ela vai conversando com as mulheres e sabendo que os maridos estão tramando na guerra. E é muito interessante. Mostra a Espanha de 1920 e vale a pena. Chama Tempo Entre Costuras. E tem uma dica aí que não é pra agora, mas tá chegando, que eu tô super afim, Os Incríveis 2. Sem interesse nenhum, né, Ana? Não, sem nenhum. Infelizmente a Disney não é minha mais. Vale a pena sentar lá com o baldão de pipoca. Incríveis 2, dia 15 de julho. Olha que demais. É, isso mesmo. Acho que é isso. Demais, demais. Pra encerrar aqui o plano detalhe, eu vou deixar uma dica também de uma série. Eu acho que eu já dei ela aqui no plano detalhe e tal, mas vou indicar de novo porque eu acho divertido. Eu tenho, em alguns momentos da minha vida, assim, algumas séries que eu gosto de ver, que são aquelas séries que não me acrescentam muita coisa, mas me relaxam, sabe? Assim, que bom. Eu acho muito legal e ela me remeteu a uma coisa da minha infância que eu achava muito legal também. Então o nome da série é uma série também da Netflix, a Netflix sendo altamente citada aqui por nós, né? É uma série da Netflix que se chama The Ultimate Beastmaster, que é, na verdade, uma grande gincana, assim, uma gincana mundial. E por que me remeteu a algo da minha infância? Porque me lembra muito a Maratona do Faustão. Vocês lembram a Maratona do Faustão? A galera tinha um percurso pra fazer, tinha que ver quem chegava mais rápido e tal, tralala. Enfim, pegaram esse conceito da Maratona do Faustão, que ele deve ter pegado de alguém também, e criaram o The Ultimate Beastmaster, que é um evento gigante
gigante onde atletas, assim, daí tem pessoal que faz parkour, tem capoeirista, tem a galera que faz escalada, tem bailarina, tem de tudo lá. E a galera precisa ir do ponto A ao ponto B passando por um percurso. Eu acho muito divertido, assim, primeiro porque eu acho incrível, né, o que o ser humano consegue fazer ali. E eu acho divertido isso, assim, é ver a pessoa chegando, se esforçando e tal. Então é uma série de exercícios que eles têm que fazer. E aqui no Brasil ele é apresentado pelo Anderson Silva e pelo Rafinha Bastos. Os dois na primeira temporada, você percebia que eles estavam meio assim enferrujados, sabe? As piadas deles não encaixavam direito e tal, mas na segunda temporada parece que eles se soltaram mais, você vê que eles estão mais tranquilos e tal. Então acho que pra quem gosta de ver gincana, assim, gosta de ver essas coisas, acho que é um ótimo entretenimento, dá pra você sentar, ficar ali se divertindo, rindo e tal, numa boa durante algumas horas, porque são vários episódios, e aí no final tem o grande vencedor, que é o The Ultimate Beastmaster Premium, sei lá o nome do cara e tal. Enfim, fica essa minha dica pra quem quiser dar uma relaxada, lembrar um pouco da Maratona do Faustão, né? Essa série que tá na Netflix. Chegando aqui ao final do podcast 269, finalizamos aqui esse papo sensacional que tivemos com a Ana, com o Bruno, sobre o consumo, né, sobre essa parte que tá dentro do cinema e que às vezes a gente nem percebe que tá ali, mas tá ali, que é muito importante porque também faz o cinema acontecer, faz os filmes acontecerem, né, afinal de contas são eles que também ajudam a financiar as obras que você vai ver no cinema. Então foi demais esse papo. Eu primeiro queria agradecer aqui o Bruno pela participação, pela disponibilidade de tempo. O Bruno, ele não vem aqui a 200 episódios, mas ele também é um cara muito ocupado, cara. Você tem que ligar para assessor, tem que mandar e-mail, mandar WhatsApp, confirmar com 4 pessoas, né, Bruno? Não é tão simples também. Não é simples, mas exagera. Não, pode me convidar de 50 em 50 pelo menos, mas é muito. Bruno, muito, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez foi demais. A gente vai te trazer mais vezes, com certeza. Eu tenho que agradecer e pedir também para você deixar aí, né, seus contatos, a galera que queira conversar mais com você, que queira escutar mais suas opiniões e tal, onde que te encontra, redes sociais, site e tal. Passa pra gente. Eu que agradeço. Bom, redes sociais, basicamente todas, né? É só procurar lá por Bruno Scartozoni. É um sobrenome meio difícil de pronunciar, porque tem um S mudo e 2 Zs no meio. Mas acho que vai estar aí no post, né? Do programa e tal. Então aí fica mais facinho de me achar. Sim. Tem meu site também, que é o www.brunoscarto.com.br. Legal. Show de bola. Ana, e eu tenho que agradecer também aqui, né, sua estreia. Esse é o primeiro podcast seu da vida, né, Ana, que você participa? Da vida! Vou pôr no meu diário hoje. O diário licenciado Frozen, né? É Minions. Minions. Ana, muito obrigado também por dispor aí do seu tempo para vir aqui dar uma aula pra gente, explicar tanta coisa legal pra gente. Também queria que você deixasse aí redes sociais, sites, como que as pessoas fazem aí pra ter um contato com você, saber mais do que você faz e tal. Não, eu que agradeço, me diverti muito. Foi uma conversa muito legal, aprendi bastante com vocês. Que bom, obrigado. Fizeram a minha noite mais leve, dá tempo ainda de assistir um Casa de Papel. É verdade. As redes sociais está em todas também. O nosso site www.casmanas.com, não tem BR. Casmanas é com K e S no final. Legal. Homenagem ao meu pai, em nome da nossa família. E demais. Qualquer informação de licenciamento, um prazer ter um papo, dar risada aí com vocês. Legal. E aí pode me convidar a cada 100, né?
Não, normalmente não demora tanto assim, viu? Não, né? Foi um erro nosso aqui. Eu tô pedindo desculpas por planejamento. Erro de planejamento. Legal, prazer, viu? Muito legal. Isso aí, gente, muito obrigado. Obrigadão, Ana. Obrigado, Bruno. Adorei esse podcast. E é isso, vou torcer aqui pra voltar a passar Popeye na TV pra eu comer mais espinafre. Por isso eu não vou comer. Porque só... verdade. Não, mas dizem que aumentou, né? Na época as pessoas comiam mais espinafre, porque tinha Popeye na TV. Então eu vou torcer pra isso. Aumentou 30% o consumo de espinafre na época por causa disso. Então. E enquanto isso eu vou me preparando pros próximos. Então quem tá ouvindo o podcast, obrigado e até semana que vem. O podcast Cinemação 269 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.